prazer que eu recebo vocês aqui hoje na nossa semana Fashion Revolution. É a primeira vez que o Senai CETICT está participando, então vocês aqui estão estreando conosco nessa semana do Fashion Revolution. Oi, Rosana, tudo bem? Boa noite, que bom, Flávia. Ó, tem vários nomes aqui conhecidos e outros nomes que eu ainda não conheço, então a gente vai se conhecer hoje. A nossa querida professora Marilene já está aqui conosco, ela que vai apresentar o webinar para vocês sobre Zero Waste, desperdício zero na modelagem. E olha, eu que vou estar aqui controlando o chat com vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem durante o webinar, qualquer pergunta, curiosidade que vocês queiram fazer para a nossa querida professora Marilene, aproveitem o chat, deixem aí suas perguntas, que aí a gente vai respondendo ao longo do webinar ou no final da palestra, tá? A Cris está aqui também, olha que legal, gente, muito bom, sejam bem-vindos. E lembrando, gente, que para quem é aluno do Senai CETICT, esse webinar vale como horas de atividades complementares, então a gente tem aí uma lista de presença que vai começar a circular no meio da palestra, mais para o finalzinho, tá bom? Então fiquem atentos aí no chat, que o link vai ser liberado aqui no chat. Então eu gostaria de chamar a Marilene para aparecer aqui no vídeo, para iniciar aí esse nosso webinar. Mari, você está por aí? Marilene está por aqui, que eu já falei com ela. Ó, gente, eu quero saber também uma coisa de vocês. Vocês já ouviram falar nesse tema do webinar de hoje sobre Zero Waste? Vocês sabem o que isso significa? Então vai me contando aí no chat, que eu quero saber de vocês também, hein? Ó, Mari já apareceu aqui para mim na telinha. Oi, Diva. Oi, Você está me Mari. ouvindo? Oi, gente, tudo bem? Que bom, que bom. Pessoal, boa noite, tá? É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho, tá? Sobre Zero Waste. A maioria já me conhece, né? Mas tem gente que não me conhece, eu vou me apresentar para vocês, tá? Eu sou professora de modelagem no Senai CETICT, trabalho muito com modelagem plana, drape. E ultimamente a gente está estudando aí as novas tecnologias, os novos métodos. E assim, tem muita coisa nova, é muita novidade. E com essa nova fase que todo mundo está vivendo, essa coisa de reutilizar, de refazer. Então a gente tem muito essa preocupação com toda essa área, né, de reutilização e de como fazer para que a gente não tenha tanto resíduo, né? Por isso que a gente tem o Zero Waste, tá? Que é a questão do resíduo zero. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Vou buscar aqui uma palestra que eu fiz, uma apresentação com algumas imagens. Vou mostrar para vocês que para buscar essa conversa, eu tenho aqui uma ajuda maravilhosa, olha. Não sei se vocês conseguem visualizar legal. Esse aqui é um livro de Timo Rissan. Timo Rissan é um professor de modelagem de uma universidade em Nova York. E ele dá aula numa faculdade de design de modas, onde ele trabalha com modelagem. E ele escreveu um livro sobre Zero Waste, tá? Que eu achei assim, que está bem legal, porque ele busca um método, uma forma de trabalhar. Então, assim, eu fui buscar ajuda nesse livro, então vou mostrar algumas fotos para a gente poder trabalhar, tá? Eu vou buscar aqui a minha apresentação para passar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok? Vou estar aqui no modo de apresentação. Ok? Então é isso, gente. Modelagem Zero Waste. Vou falando para vocês um pouquinho como que acontece tudo isso, tá?
Então, assim, ultimamente nós estamos com uma iniciação científica, que é um grupo de estudo, onde nós estamos iniciando essa pesquisa, tá? Então, junto com os alunos, com o grupo de alunos da nossa faculdade, a gente tem esses espaços para que a gente possa fazer pesquisa. Então, a gente está buscando testar alguns métodos e ver como que está sendo esse traçado, até para testar mesmo e ver como é que ele vai funcionar. Então, eu vou mostrando algumas coisas aqui para vocês. Olha só, o objetivo desse método seria um método de modelagem que visa aproveitamento máximo de tecido, zero waste, por isso do nome zero waste. Também chamado de resíduo zero, princípio que busca eliminar o descarte de tecido no desenvolvimento do produto. Porque o que acontece muito, né? A gente tem aquelas confecções que sobram muito tecido e depois a gente precisa ter muita preocupação em como que a gente vai lidar com esse descarte, né? Vai fazer artesanato, o que a gente vai fazer? Então, primeiro a gente cria, normalmente a gente cria um resíduo para depois se preocupar com esse descarte. Se a confecção usar o método zero waste, isso já vai ser pensado no projeto, no design da peça, né? Então já vai ser pensado dessa forma. Então é uma economia de tempo e de material muito grande, tá? Então, assim, esse é o meu pensamento, sabe? Já começar a resolver os problemas já do início. Quando a gente tem conhecimento, a gente já consegue sim, tá? Então, assim, buscar eliminar o descarte do tecido no desenvolvimento do produto, já no início, no pensamento desse produto. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande com os resíduos, tá? A gente, até por causa desse evento de hoje que a gente está conversando sobre isso também. A proposta das pessoas que usam essa metodologia é apresentá-la como um novo modo de trabalho criativo e não como um elemento que atrapalha a criatividade, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Uma meta que é ética, econômica, eficiente, visionária, para orientar as pessoas em mudar seu estilo de vida e práticas sustentáveis para emular ciclos naturais, onde todos os materiais descartados são projetados para tornarem-se recursos para outros usarem. Tá? Isso significa que estão envolvidos diversos fatores dentro deste enfoque, sendo... Então, vamos pensar. Aqui tem a capa do livro, que eu falei para vocês, onde eu fui buscar as referências para conversar com vocês sobre. Tá? É Zero Waste Fashion Design, Tim Rissan, Holly McClellan. Tim Rissan é um professor, né, de modelagem, Holly McClellan Design. E então, nós temos aqui também, só buscando também um pouquinho da história, Madame Vionnet. Madame Vionnet, todo mundo que estuda modelagem já viu muito, né? A gente busca, porque Madame Vionnet tinha essa preocupação, tá? Ela já tinha essa preocupação no trabalho dela. Então, aqui nós temos uma imagem de uma peça desenvolvida por Madame Vionnet. Então, o que acontece? A modelagem em forma geométrica. Aqui a gente tem 2 quadrados, aproximadamente são 2 quadrados. Uniu dessa forma e nós temos esse vestido, tá? Então, assim, já existia esse pensamento. Nós não sabemos se foi feito com o pensamento do zero waste, mas para estudar o zero waste, a gente busca uma pesquisa e a gente encontra coisas assim que se adequam, né? Então, assim, achei bem interessante trazer Madame Vionnet para a gente conversar um pouquinho. Tá? Aqui também nós temos uma modelagem que é antiga, mas que foi pesquisada, não é tão recente, é de 1973, né, que foi feita essa pesquisa. E aqui a modelagem de uma camisa toda em quadrados e retângulos. O objetivo disso é porque quando você tem moldes em quadrados e retângulos, você consegue fazer um molde, um encaixe muito bacana, que sobra pouquíssimo tecido. Então, aqui você vai ter um resíduo zero no encaixe desse tecido, tá? Por causa das formas. Esse encaixe aqui, a gente já observa que por mais que ele esteja organizado, com certeza, aqui foi usado o CAD, que são
métodos de informática, que a gente tem vários CADs para fazer esse encaixe. Mesmo assim, a gente tem muitas costuras, a gente tem muita sobra de tecido. Todo espaço branquinho que a gente observa aqui já é um tecido, né? É um tecido que a gente está deixando de usar, vai ter essa sobra e depois isso fica muito resíduo na confecção que ninguém sabe o que fazer. Tudo isso fica sobrando e é um grande problema para todo mundo hoje em dia na nossa área, né? E Mari, oi. Sim. Então, volta lá naquela tela, porque eu acho que isso é muito legal da gente falar mais, que hoje em dia a gente vê muitas Essa tela diva. confecções, isso, a gente vê muitas confecções deixando assim na calçada, lá em Petrópolis mesmo, eu vejo muito, né, com sacos e sacos desse resíduo, dessa parte branca aí que você falou que sobra, né, da confecção. E isso é uma coisa muito séria, porque a gente está jogando fora o dinheiro que a empresa investiu, não é, Mari? Sim. A gente está jogando fora e assim a gente pensa em depois fazer um projeto para reutilizar, para artesanato, para doar, mas é sempre assim, depois que a gente tem esse problema, a gente vai pensar como que a gente vai resolver, né? É verdade. Qual a resolução que eu vou dar para tudo isso? Porque não tem como a gente trabalhando de uma forma tradicional, todas as confecções elas têm esse problema. Não tem como, eles não pensam, não tem como assim já pensar tudo isso junto, sabe? Só que também, só para a gente acrescentar aqui, a gente vai observando que as peças zero waste, a gente precisa também entender a largura do tecido para que a gente tenha maior aproveitamento. A gente precisa observar várias coisas. Eu tenho tecido de 1,50 m, tem tecido de 1,55 m. Então, às vezes, quem vai desenvolver uma peça, o design, ele não se preocupa com isso, né? O zero waste, o que acontece? Já começa na manufatura. Ao invés de eu desenhar para depois eu vou fazer para depois eu desenhar. Então, a gente vai começar a observar isso. E eu vou falar um pouco mais à frente também do estilo, porque é um estilo diferente. Não adianta eu pensar assim, o zero waste é lindo, é maravilhoso, tem a questão ecológica do mundo, que todo mundo está falando, né? A questão de reutilizar, de usar o tecido todo, de não ter resíduo. Então, todo mundo vai querer. Não é assim, né? A gente precisa saber que é um estilo. Estilo vai agradar uma pessoa, não vai agradar outra. Então, talvez seja direcionado a um público, né? A gente não pode também achar que todos vão usar. Não é assim, né? Então, vou mostrar mais umas coisas para vocês, para a gente conversar mais. Aqui eu tenho uma peça que tem um encaixe, né? Eu tenho aqui um casaco amplo, mas o encaixe aqui eu tenho um desperdício muito grande de tecido. Aquele outro que eu mostrei anteriormente, o desperdício é pouco, porque foi pensado em forma de CAD, então o CAD realmente ele nos dá o melhor encaixe, mesmo assim a gente já tem o percentual de desperdício. Normalmente no encaixe o CAD já diz o percentual, sempre vai ter. Esse daqui, com certeza, se a gente colocasse no CAD, a gente teria um percentual muito grande, tá? Aqui a gente começa a observar o estilo dessas modelagens, tá? Do zero waste. São modelagens que elas têm a forma quadrada, quadrado, retângulo, triângulo. Então, com essas fórmulas é que são montadas as peças, tá? Aqui, olha, são vários desenhos técnicos e a gente observa claramente, observa com bastante nitidez. Aqui, olha, tipo uma manga. A manga, eu não tenho uma curva redonda como eu costumo ter em uma camisa, sabe? Em uma blusa. A manga ela é reta, é como se fosse uma manga que a gente costuma dizer que é manga japonesa, tá? Mas eu observo bem assim um triângulo fazendo essa manga. Eu observo um retângulo fazendo o corpo da roupa, tá? Então, assim, são formas geométricas, porque as formas geométricas retas, com linhas retas, elas encaixam e a gente consegue fazer um corte nesse tecido com muito aproveitamento, tá? E vamos aqui para mais.
Aí aqui, olha, eu começo a falar da modelagem, foto que eu tirei do livro do Timo. Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante nesse vestido, não sei se vocês conseguem observar, a auréola do tecido tá aqui, olha, aqui também na lateral, tá? Então, assim, o que que a gente fala para o aluno sempre que a gente vai trabalhar, ou que o aluno também já faz, ou que o modelista já faz, gente, não usa auréola. A gente fala isso todo dia, tá? E Nossa, aqui Mari, a é foto, verdade. a gente tem, né, Diva? Olha, um vestido lindo, maravilhoso, Lindo. tá? E ficou como um detalhe, né, da roupa, É, algo que está acrescentando ali um é, estilo, né, um detalhe é. bem bacana. Então, o que tradicionalmente a gente iria fazer aqui? A gente ia cortar essa auréola. Não sabia o que fazer, o que a gente faz com a auréola na confecção? Usa para amarrar tecido, usa como cordinha, né? Quando usa, a maioria nem usa, joga fora. Então, assim, e aqui ela está enfeitando a peça, ficou bonito, tá dentro do design, não foi jogado fora, tá servindo mais como um enfeite para a peça, né? Então, assim, é um outro olhar, gente, é uma outra visão. Pode ser que várias pessoas olhem isso e falem assim, ai, gente, não entenda, sabe? Ah, mas isso aqui, eu não quero, não tem acabamento, sabe? Então, isso que eu falo para vocês, a questão do estilo, né? Que, assim, cada método, esses métodos novos de modelagem que a gente observa, cada um tem o seu estilo. Então, se cada um tem o seu estilo, cada um vai ter o seu público, vai ter o seu perfil. Pode ser que, com a conscientização das pessoas para as causas climáticas, essa coisa do reutilizar, do aproveitamento, pode ser que isso mude um pouquinho, né? Mas a gente precisa considerar essas questões, né, Diva? A gente não pode. Ah, não, já que eu gosto, todo mundo vai gostar. Não é assim, né? É verdade. A gente tem que entender muito bem o nosso público para conseguir fazer algo que desperte o interesse desse público mesmo, né? Como você É. falou, não é todo mundo que vai gostar de ver ali, né, uma auréola de tecido e tudo mais, mas tem gente que vai adorar. Eu tô adorando. Eu olhei assim, eu achei lindo. Eu falei, gente, eu tenho que falar com ele sobre esse assunto, sabe? Que assim é simples, né? Isso daí também, eu não sei se eu já falei assim, mas isso daí já reduziu no processo de produção, né? Menos uma bainha. Vamos supor que você vai fazer vários vestidos. Você não precisa fazer bainha ali. Então, você já está economizando mão de obra. Porque, assim, uma coisa que eu costumo falar, gente, pense muito na mão de obra. Às vezes, o design, o modelista, o estilista se preocupa muito com gastar tecido, gastar material. Mas a mão de obra, a gente sabe hoje que é muito cara numa confecção. Então, a gente precisa pensar, tá? E aí a gente vai analisando tudo isso, tá? Aqui, olha, eu tenho a modelagem desse vestido, tá? Então, assim, é complexo, a gente olha, parece que é simples, tá? Aqui a gente tem, assim, o decote. Então, assim, não é uma modelagem muito simples de entender. Mais à frente eu vou falar mais um pouquinho como que eu estou entendendo essa modelagem para vocês, tá? Olha aqui. Aqui a gente entra um pouco na alfaiataria, né? Até, assim, eu estava estudando um pouco sobre alfaiataria, porque eu estou montando um trabalho para os meus alunos, que a gente vai entrar daqui a pouco no ensino à distância, na alfaiataria, numa disciplina que ela é à distância, no MOC. E a gente está pesquisando essas coisas. Mas, olha que lindo esse casaco. Mas, assim, a gente está acostumado com a alfaiataria, aquela coisa, assim, muito focado no acabamento, tudo muito certinho, tudo muito... É, bem alfaiataria mesmo. E aqui a gente observa um casaco onde ele tem uma gola assimétrica, tá? Aqui sobrou alguma coisa que foi deixado para que isso virasse um detalhe. Não foi cortado isso e descartado esse tecido, ele fica como um detalhe e isso faz parte do design da peça. Então, aquilo que eu falei para vocês, pega o tecido, vai fazendo e depois que você termina a sua criação, aí você pega o lápis e você desenha, e você faz o desenho dessa peça. É um processo criativo inverso, sabe? Aqui nós temos também a modelagem, tá? Que foi feita, depois foi toda encaixada essa modelagem do jeito que deu. A gente observa que a gente não tem sobras. Aqui, no entrecavas, olha, a gente tem aqui a blusa, né? As duas blusas, tem o corte aqui da lateral, e aqui seria a cava. Isso aqui está escrito pocket, pocket é bolso.
Então, foi aproveitado esse espaço que seria jogado fora para fazer um bolso. Então, assim, o molde ele está todo aproveitado. Todo aproveitadinho, a gente não vê sobra nenhuma. Mas, para isso, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer uma continha, qual é a largura desse tecido, quanto que eu vou usar. Então, a gente vai fazendo o molde e adequando tudo isso, tá? Vamos ver mais aqui. Aqui a gente tem outro casaco, tá? Esse daqui eu achei muito interessante, porque nessa modelagem, a gente fica olhando a modelagem e a peça pronta e a gente pensa assim, como que encaixa tudo isso, né? Não é simples. Então, assim, essas duas partes aqui de cima são da manga, tá? São as partes da manga. Olha como que eles conseguiram colocar a gola aqui, isso tudo aqui é gola, tá? Uma parte da gola. E aqui nós temos a parte da frente do casaco. Olha, é fácil de visualizar essa parte da frente. Só que observe essa linha pontilhada que vem por aqui. Esse traço aqui é essa parte da gola que fica caída aqui, olha. Ele não tem um corte aqui. O tecido ele vem reto aqui. Ele tem apenas o corte da cava, ombro, vai costurar com o ombro. Isso tudo aqui, esse tecido solto, é essa gola que faz esse charme maravilhoso. Gostou, Mari, Diva? eu estou com o queixo caído, com a boca aberta. Como é Cara, incrível, gente. O Zero Waste, gente, evoluiu muito. Porque, assim, agora só fazer uma contribuição. Na época que eu fui aluna do Senai CETICT, me formei em 2008, o meu trabalho final foi de reaproveitamento de materiais. Na época eu nem sabia o que era Zero Waste. Eu queria economizar tecido. E, gente, eu nunca imaginei fazer uma coisa dessa tão incrível. Eu tô, assim, encantada. Acho que muita gente está também no chat, Mari. Tem muita gente comentando aqui como ai, que que é bom. legal. Uhum. E assim também, olha, aqui a gente observa na borda desse casaco que tem uma auréola aqui, entendeu? Foi deixada ali, porque aí você não precisa de costurar, de fazer uma limpeza, de às vezes até colocar uma entretela, porque como ele fica com esse caimento, se você põe uma entretela, talvez você interfira esse tecido e você perca esse caimento da gola, sabe? Que ficou bem bacana, né? Então, assim, E, eu Mari, acredito que essas coisas, conforme você vai desenvolvendo a peça, você olha o caimento de um tecido e você pensa assim, nossa, que legal que ficou isso aqui, eu vou deixar assim, porque eu gostei desse caimento. Então, é tipo draping, que você vai observando e você vai gostando daquela forma, daquele jeito, e você assume isso para sua criação, você assume isso para o seu produto, tá? Então, eu e acredito que seja assim. E, Mari, ó, tem muita gente aqui no chat falando justamente isso, sabe? De despertar novos olhares para a produção, de começar a apresentar mais isso para toda a comunidade, para que as pessoas possam conhecer essa técnica. A Bia está falando aqui que designers têm que apoiar. A professora Rosana Nakarato falou da questão da auréola, que pode ser usada até como um tipo de galão. Então, assim. A galera Olha que aqui no legal. chat está interagindo bastante. Ó, Que bom. a professora Rosana Nakarato falou também para aproveitar todas as áreas, que hoje quem não se preocupa com o zero waste, com o desperdício, tá? Dança, né? Vai dançar Sim. nesse cenário todo. Então, tem muitas contribuições legais aqui também. A Ana Cláudia, nossa querida coordenadora, falou que tá achando muito legal ter designs complexos, né? Uma modelagem mais complexos e ainda ser zero waste. Então, a gente está Sim, vendo aí que é só vantagem mesmo esse tipo de método e acho que está todo mundo se surpreendendo mesmo. sim, que bacana, Diva, muito legal. E assim também, outra coisa que a gente precisa observar nesse próprio molde aqui gente, cadê o fio? Cadê o fio? Lembra, quando a gente faz a modelagem, a gente fala assim, marque um fio, vamos fazer. Então, assim, a gente está quebrando o paradigma, né? Porque a modelagem tradicional, ela é toda certinha com esses métodos e tem que ser, porque senão fica torta. Mas aqui, nesse caso, a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação é aproveitar ao máximo o tecido, sabe? Aqui o casaco pronto, tá? Eu achei esse casaco tão lindo que eu quis outra foto dele para a gente comentar, sabe?
Observe aqui o caimento, olha, do tecido na gola, como que ela fica bonita, fica super diferente, tá? Na manga também, olha, a gente tem a mesma auréola aqui. E assim, aqui nós temos uma manga de alfaiataria. Observem que é uma manga anatômica. Essa manga que ela fica em formato de curva, ela está anatômica de acordo com o posicionamento do braço, que o nosso braço não fica esticado, ele tem essa curva suave. Então, assim, a gente olha esse casaco e dá vontade de vestir, né? Parece que ele vai ficar maravilhoso no corpo. Aqui, gente, olha, falar para vocês assim, eu fui visitar minha irmã no final do ano, a Rosilene, que ela deve estar nos acompanhando aí. Chego lá, a Rosilene está com um livro. E me pergunta assim, você já viu esse livro? Aí eu, não, como assim? Eu peguei o livro, eu comecei a ler, eu comecei a olhar o livro, trouxe o livro dela para mim. Trouxe o livro da minha irmã. Mas aí eu comprei outro, tá, gente? Eu já comprei porque minha irmã falou, não, você em abril você tem que devolver esse livro. Então, assim, eu já conhecia o Zero Eixo, já sabia como é que era, mas eu achava tudo muito complexo. E esse livro, ele me mostrou um método de trabalho. Então, assim, eu achei muito interessante de ser um design diferente, complexo, que a gente olha, isso não é tão simples. Ainda mais para quem já está acostumado com uma modelagem tão tradicional, tão certinha, assim, já está muito habituado com outra forma de fazer. Então, o que eu achei muito interessante esse método é esses desenhos aqui. A gente observa que ele tem a modelagem e aqui ele tem um método onde ele escreve as letras de localização no corpo e a peça aqui, olha, tá pequenininho, não sei se vocês conseguem visualizar. Essa peça aqui, ela tá com as mesmas letras que estão aqui. Então, assim, você observa que tem um método como se fosse um manual para vestir essa peça no manequim, para a gente entender onde a letra A vai ficar, olha, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A e aqui eu tenho A. Então, dessa forma, a gente consegue simplificar um pouco. Quando você usa métodos de estudo, né, métodos de trabalho, você vai simplificando e você vai entendendo o seu trabalho. Então, a partir disso daqui, é que a gente está começando o nosso estudo com os alunos da iniciação científica. Nós estamos com a preocupação de identificar esses métodos. Esse material eu já passei para eles já estão estudando. E o nosso objetivo é analisar e identificar como que acontece essa modelagem. Porque muitas modelagens zero eixo, você olha e você não tem noção do que é, de como que essa modelagem vai vestir, onde que é frente, onde que é costas, onde que é cava, porque é tudo muito diferente mesmo. Aí quando eu vi esse método, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, achei um caminho, vou testar. Estou testando ainda, tá, gente? Eu estou testando. Possivelmente depois a gente volta a conversar sobre o assunto. Mari, muito legal. Ó, a Rosilene está aqui no chat, sim. Ela está aqui com a gente, já deu um oi. Ela me ajuda bastante, né? Ai, que bom, muito bom. E aqui até a professora Rosana Carato falou, né, que é uma obrigação, né, dos designers se preocuparem com essa questão do desperdício. Eu já trabalhei em empresa há muitos anos e era sempre uma preocupação, inclusive, do patrão, que queria um custo melhor, um aproveitamento melhor do tecido. Então, imagina hoje, né, a gente, enquanto designer, enquanto estudante de design de moda, a gente conseguir levar isso para uma empresa e transformar completamente o setor de modelagem, porque, como você está mostrando aí, é uma quebra mesmo de paradigmas, né? É uma visão totalmente diferente da modelagem. Sim, Diva. Aí aqui eu tenho outro exemplo também, né, de outro vestido mais comprido, mas é dentro desse método que eu falei para vocês, tá? Que ele tem a modelagem aqui, mas ele não parou só na modelagem, ele tem aqui o esquema, é como se fosse um esquemazinho de montagem e de localização desse molde. Olha, aí eu tenho aqui o vestido pronto, tá? Aqui eu tenho a peça pronta. Tudo isso, gente, é a foto desse livrinho maravilhoso que eu mostrei para vocês, tá? Aqui a gente tem outro método também que ele chama de tubular. Tinha aquele, ainda tinha esse daqui também, que ele chama de tubular. É que vai fazendo tubo em volta do corpo. Então a gente lembra muito do draping, né? Quem já estudou draping, quem está acostumado com draping. Então, a coisa de envolver o corpo, de moldar. Tá? Aqui a modelagem, aqui a gente tem a blusa, uma modelagem mais simples,
Mas nesse corpinho aqui, nesse desenho, a gente consegue entender como que vai encaixar tudo isso, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui a gente tem as formas geométricas bem definidas dentro de uma modelagem. Isso me lembra quando as pessoas começam a unir triângulos para formar quadrado, para formar tiras, para formar coxas ou tapetes, algumas coisas assim, né? Quando as pessoas trabalham muito com retalho, então elas têm essa preocupação, porque é uma forma fácil de trabalhar. Então, assim, aqui você tem uma modelagem de um vestido, que eu já vou mostrar, mas olha, tudo dentro de retângulos quadrados, que aí, quando junta essas formas, você tem um aproveitamento muito bom do tecido. Olha, desse vestido aqui. Aquela modelagem anterior é desse vestido aqui, tá? E assim também, eles trabalham muito com cores diferentes, porque em cima, com essas cores diferentes, você visualiza esse encaixe do molde, que é muito bonito, né? A peça fica bonita assim. E a gente observa uma forma assim, bem diferente, ficou bem legal, tá? Esse vestido é esse molde aqui, ok? O que mais que nós temos? Calça comprida também, gente, também é possível, tá? Então, assim, nós temos aqui uma calça. Normalmente a gente não tem aquele recorte, aquele gancho, com aquela curva que a gente está acostumado com uma calça. Eles usam um taco aqui, é tipo a calça do kimono, né? Quando se usa kimono, que faz aquelas calças que usa junto com o kimono. Ou então a manga do kimono, que você precisa colocar um taco embaixo da manga para que você tenha mais movimento. Então, assim, precisa de muito estudo. Aí, assim, você adquire um conhecimento, você leva para as outras áreas. Não é assim, eu agora vou fazer zero eixo, eu vou esquecer a plana, eu vou esquecer a modelagem do draping, vou esquecer tudo que eu já fiz, vou só estudar isso. Não, a gente vai carregando. É uma bagagem, digamos que seja uma mala, em cada lugar você acrescenta algo dentro dessa mala e você vai carregando isso, sabe? Então aqui nós temos a modelagem de uma calça, que é bem diferente, a gente olha assim, a gente não vê nenhum desperdício, olha. Aqui parte das costas, parte da frente, tá? Aqui onde vai ser costurado uma pence. Aqui sobraria esse tecido, olha, são os bolsos. Aqui tem um bolso, aqui tem outro, sabe? E por aí vai, aproveitando tudo que der da forma que der. Então a gente entende que a pessoa que usa uma peça dessa, ela não vai ficar preocupada, porque ficou um papinho no gancho, sabe? É isso que eu falo para vocês, a questão do estilo. Então, a pessoa vai entender que ela vai vestir essa peça e do jeito que ficar, ela não vai ter esse tipo de preocupação. Das pessoas que usam, de repente, quem está muito acostumado a usar tecido com elastano, tudo muito justo, tudo muito certinho ao corpo, eu acredito que ela tem dificuldade de usar uma roupa mais assim. Agora, quem já está acostumado com roupa mais confortável, ser mais solta o corpo, ela não vai estranhar, não, muito pelo contrário, ela vai gostar, porque é uma roupa muito confortável, tá? Aqui nós temos uma peça que é muito famosa, né, gente? Sempre que a gente fala de zero eixo, ou que vê alguma reportagem, sabe? Alguém falando de zero eixo, sempre aparece esse casaco aqui. Esse aqui é do Timo Rissan também, desse livro. E assim, olha a modelagem desse casaco, tá? É essa modelagem aqui. Totalmente diferente também. A gente olha, isso que eu falo para vocês, que a gente precisa de um método de trabalho, porque olha uma modelagem dessa, só de olhar a gente não entende nada, não tem como entender, sabe? Por isso que observem que ela é toda escrita, tá? Olha, é toda escrita quem é quem, manga esquerda, manga direita, por aí vai, sabe? Identificando todo o corpo para depois, e com certeza também ter uma ficha técnica com a sequência operacional, tudo direitinho. Outra coisa também que eu queria falar para vocês, observem que o casaco listrado está de um jeito aqui e aqui está de outro. Nesse caso também pode, né? Eu não vou ter preocupação porque o listrado precisa coincidir. Eu não posso ter um listrado de um jeito aqui, de um lado da frente, de outro jeito do outro lado. Então, sempre que eu estou falando com vocês, assim, eu busquei trazer isso, a questão do estilo, né? Então, é um outro estilo, é um outro olhar, tá? É um outro estudo. E que fica também muito bonito, sim. O design da peça está muito bonito, né? Aqui, gente, eu achei no mesmo livro, também com a mesma história. Essa aqui é uma peça totalmente diferente, é um estilo fashion, digamos assim, né?
mas uma roupa de noite, uma roupa de festa. E assim, totalmente zero waste, né? Observem que a gente consegue identificar, eu não tenho a modelagem dele, mas a gente consegue identificar a geometria das peças, né? Na modelagem, que com certeza economiza muito tecido, tá? Então, assim, a gente começa a ver o zero waste também em vários estilos, né? Ou seja, quanto mais se estuda, quanto mais se desenvolve, melhor você consegue aplicar essas técnicas. Mari, a gente tem Tá? uma pergunta aqui do Valdecir. Eu acho que pode ser até uma pergunta boa para você levar lá para a iniciação científica, porque a pergunta é Sim. boa, hein? Ele pergunta Diga, assim, diga. ó. Ele pergunta assim: mas será que na indústria, com uma metragem específica e a produção em grade, o zero waste não impede o encaixe da gradação? Então, ele pergunta aí relacionado, né, à variação de tamanhos numa produção. É um objeto de estudo bom aí, hein? Vamos ver se você tem alguma coisa aí para contribuir com Sim. ele no momento. Sobre a gradação. É Valdeci, né? Isso. Olha, Valdeci, sobre a gradação, o que acontece? Essas peças, a gente observa que são peças bem amplas. E como eu falei, a gente costuma buscar muito a partir da largura do tecido. Então, se eu já tenho uma peça onde eu já aproveitei a largura toda do tecido, vai ficar muito difícil fazer essa gradação, tá? Então, assim, nós temos também uma pesquisa sobre esse assunto, para como levar essa técnica para a indústria. Isso já está sendo pesquisado e até um projeto de final de curso de um aluno do design, que ele está fazendo esse trabalho. Então, assim, tem muita pesquisa envolvida, mas, assim, eu te digo que é possível, quem for usar o zero waste vai usar uma roupa mais larga. Então, possivelmente, vai ser uma solução para a indústria que uma peça só você vista em 3 tamanhos, entendeu? Não vai ser aquela peça que só vista em quem tem um busto 110 e um quadril 113, digamos assim. Essa peça, com certeza, vai ser uma peça que dá apoio na confecção para que ela vista várias pessoas, né? Tipo assim, vista 3 tamanhos. Talvez você não precise fazer uma grade de tamanhos convencional como a gente faz, tá? Mas então, talvez você faça 3 tamanhos ou 3 modelos diferentes. Aí o modelo X veste pessoas do 36, o 38, 40 e 42. O modelo Y vai vestir 44, 46 e o 48, tá? É uma outra forma de trabalho, tá? Não tem como você pegar o zero waste e trabalhar exatamente como você trabalha na modelagem plana, não. Eu acho que fica até mais fácil se você pensar dessa forma, né, Diva? Porque às vezes na confecção eles querem soluções que a gente dê para eles soluções para não ter essa grade, né, todos esses tamanhos, que é muito difícil trabalhar assim numa confecção, É né, verdade. produzindo 4 tamanhos. É verdade. Acho que essa pergunta do Valdeci foi ótima, porque acho que já deu ideia e saber que já tem pesquisa acontecendo em relação a isso é muito bom, porque isso deixa torna mais possível, né, a gente introduzir isso na nossa indústria da moda. Muito bom, muito bom. Sim, com certeza. Ó, a Cris, acho que é a professora Cris, né? A professora está perguntando se essas peças podem ser consideradas como versáteis ou multifuncionais. Sim, a Cris está nos ajudando, né? Deixa eu colocar o fone aqui. Olha, a professora Cris mesmo! Que bom, que honra, gente. Muita gente boa aqui nesse chat. Você pode repetir para mim, por favor, essa pergunta da professora Cris? Posso. Ela pergunta se essas peças podem ser consideradas como versáteis ou multifuncionais. Ah, sim, pode sim, Cris. Excelente contribuição. Porque existem algumas modelagens que eu vou passar aqui, porque elas podem ser versáteis no sentido de você usar. Pensa numa saia godê, que a gente usa como saia, puxa, põe aqui em cima e usa como tomara que caia, tá? Então, assim, existe essa possibilidade dessa peça ser versátil, ser uma peça versátil também. Deixa eu falar para vocês só um pouquinho dessa tela aqui que eu botei, tá? Esse aqui é um design de Julia Roberts.
E assim, a gente observa que a modelagem, aqui tem a peça pronta. E esse vestido, a gente observa que ele é todo inteiro, tá? Eu tenho aqui a parte da frente, tenho aqui a parte das costas. Então, já é uma modelagem pensada dessa forma. Eu já vejo essa forma de modelagem em roupas infantis, sabe? Vestido de criança de 1 ano que começa a andar. Se a gente for pesquisar na modelagem, a gente vê muito essa forma de vestidinho de criança, tá? Observe, depois pesquise os vestidinhos de criança de 1 ano, que vocês vão observar essa forma de molde aqui, sabe? É bem interessante. Então, por isso que a gente fala que é tudo uma pesquisa, né? Deixa eu ver mais coisa aqui, tá? Aqui nós temos também uma designer japonesa que ela trabalha com triângulos, tá? As peças são todas em forma de triângulos. Olha, vai juntando vários triângulos e vai montando tudo isso aqui. Também, olha, a gente tem número 1, tá vendo? Isso que eu falo para vocês do método, que a gente tem que estar criando esses métodos de trabalho. Igual quando a gente faz uma modelagem tradicional, que você escreve frente, costa, gola, manga, aqui você vai numerando ou vai colocando letra. A gente vai buscando uma forma de identificar esse molde, tá? Faz isso na modelagem, depois escreve uma sequência operacional, como que eu vou unir esses moldes e como que eu vou montar tudo isso para costurar, tá? Aqui a gente pensa também na modelagem, mas a gente pensa também na estampa, né, Diva? Então, assim, nós temos aqui a estampa também de acordo com essa modelagem. Então, a gente pode dizer que houve um zero waste na estampa, tá? Nossa, isso é muito legal, quando a gente desenvolve a estampa em função do molde, isso é muito bom. Engenharia de estampa, não é assim, Diva, que o pessoal Isso, fala? exatamente. Já tem muitas marcas que já fazem isso, é um processo bem trabalhoso, né? Tanto para os designers de Sim, estampa quanto para os próprios cortadores, né? A confecção, a parte do corte de confecção também é bem legal. sim. Então, assim, a modelagem foi desenvolvida no Zero Waste, e aí a estampa foi pensada também na mesma situação e foi estampado de acordo com a modelagem, e eu tenho a peça pronta. Então, assim, possivelmente a pessoa teve, é uma peça que teve mais trabalho, foi mais trabalhosa. Mas a gente não tem uma estampa, não foi estampar no tecido linear para depois cortar e jogar fora aquela estampa. Houve uma economia de tinta, houve uma economia de material, foi tudo pensado junto com o design da peça, junto com o projeto da peça. Estou projetando essa peça, que tecido eu vou usar, onde eu vou ter estampa, como eu vou ter essa estampa. Então, uma estampa localizada, pensada também junto com a modelagem, tá? Essa peça é muito famosa também, assim como aquele casaco. A gente vê em muitas referências que fala de zero waste, a gente já pensa, já observa essa estampa. Outra coisa também, quando a gente vê, olha, observando o design da peça, quando você observa esse vestido, a gente observa um vestido cheio de curvas de formas, né? De curvas, com caimento ajustado na cintura, um drapeado na manga, né? Ele tem um drapeado na manga. Mas quando você observa a modelagem, a gente observa vários quadrados. Olha que coisa interessante. São vários quadrados que eles no corpo eles dão forma e fica essa coisa graciosa que está esse vestido, né? Aqui. Bom, eram essas modelagens que eu tinha para mostrar para vocês, tá? E assim, que eu queria falar mais essa coisa da estampa, do aproveitamento. Aí eu queria saber também se tinha mais alguma coisa, queria contribuir com mais alguma coisa. Ah, eu tenho, Mari. O Valdecir, ele fez aqui uma contribuição, uma recomendação de leitura. Sim, Deixa eu achar aqui que agora eu perdi. Ih, gente, aqui faltou luz, ó, vocês estão me vendo no escuro. O Valdecir fez aqui uma contribuição, uma recomendação de leitura, achei, da professora Fernanda Iervolino, é isso, Valdecir? Me corrija se eu estiver errada. Fernanda Iervolino, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele diz que a professora conseguiu aplicar a abordagem Zero Waste no encaixe de uma calça legging em grade que foi desenhada a partir de moldes geométricos básicos.
Gente, eu caí! Eu também. Agora você está me ouvindo? Eu tô Ai, que ouvindo. bom, porque travou. Gente, desculpa, desculpa. Bom, eu tava falando aqui da contribuição do Valdeci, de uma professora que conseguiu, né, aplicar a abordagem do zero waste numa calça legging, que foi desenhada a partir de moldes geométricos. Então, acho que é bem legal essa indicação para pesquisa aí dos alunos na iniciação científica também. Sim. Muito bom, gente. Obrigada, Valdeci. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Ó, a gente está com o tempinho acabando, temos aí 10 minutinhos. Vamos aproveitar, hein? Ó, E deixa eu assim, ver. Tem aqui a Vanessa Henrique agradecendo ao CETICT e a essa professora maravilhosa que teve o imenso prazer de conhecer, Vanessa Henrique. sim, oi Vanessa, beijo para você, tudo de bom. Isso, ó, a Karina Taques também, Marilene querida, só conseguiu entrar agora. Karina é nossa aluna da pós, maravilhosa. Hoje também ela participou com uma peça Zero Waste. Que bom. Maravilhosa você, Karina, adorei. Que bom, que bom. Vadeci também está agradecendo, excelente palestra. E aí, gente, o que Ai, vocês muito obrigada. acharam do Zero Waste? Vamos aproveitar. Pois é, se tem alguma dúvida, querem contribuir com mais alguma coisa? Ó, aqui vários alunos agradecendo. Caroline, Pedro Airan, Francisco Braga, a Michele Carvalhal, Karina, Raquel. Gente, são muitos comentários, eu não estou conseguindo ver tudo. Então, gente, ó, vocês estão vendo aí que tem um link da lista de presença passando. Esse link é muito importante para a gente. Eu peço que todos copiem o link que a Raquel compartilhou aqui, colhem no navegador para vocês fazerem inscrição, tá? Como esse é um evento que a gente está participando da semana do Fashion Revolution, é muito importante a gente ter a presença de vocês confirmada para a gente ficar forte aí nesse evento, com esses profissionais maravilhosos que vêm aqui dar essa palestra para gente. A Vanessa Legal, percebeu muito aqui bom. alguns moldes. Ó, tem muitos comentários legais, Mari. Depois você vai ver. Eu estou vendo algumas coisas Tá aqui, gente, vendo? muito legal. Cris, valeu, Cris. É, E assim, a gente fala do zero waste na modelagem, porque é a nossa área, a área que a gente atua, a gente traz para moda. Mas assim, se a gente começar a observar, gente, comece a observar na arquitetura, na decoração, comece a observar em outros universos, que vocês vão ver que está assim, não é somente a moda que está falando disso. É uma questão mundial, esses pensamentos, esses sentimentos, essas atitudes. Isso aí é uma questão mundial em que as pessoas que estudam, que pesquisam, elas estão abraçando essa causa, tá? Outro dia eu escutei falar de uma empresa que vende televisão e a caixa dessa televisão, se você montar, é uma mesinha de centro. Então, assim, o que é isso? É um pensamento. Eu não quero que essa caixa vá para o lixo, eu quero que essa caixa fique mais um pouco, que ela sirva. Porque em alguns ambientes, uma mesinha que você monte com uma caixa de papelão, você consegue usar por muito tempo, né? Se não for um ambiente úmido, dá para usar sim. Então, o que é isso? Não é só porque a empresa não quis jogar um papel fora. É esse pensamento de aproveitar mais as coisas, de reutilizar. E até do design também, né? Eu acho que a gente nunca falou tanto de design, né, Diva? É Porque, verdade. assim, é uma coisa que a gente fala muito. Design tem, assim, um significado muito simples de desenho, mas o design ele é muito além do que isso, né? O design é um projeto. E quando você projeta, você pensa no material, você pensa no fazer, você pensa em tudo, né? Nos Então, processos, né? Nas outras pessoas sim, que estão trabalhando também. é. Então, é com esse pensamento e com essas imagens, com esse livro que a gente começou a observar, a gente entende métodos, a gente entende um design, a gente observa que é um design bacana, né? É um design que agrada. Muitas daquelas peças ali, a gente olha, a gente pensa, eu quero uma peça dessa para mim. Por quê? Porque você achou bonita, você achou confortável, ou seja, te agradou. Então, o importante do design é isso, tá? Então a gente produz um design, mas ele só tem importância se ele agrada alguém, se alguém compra, se alguém paga por isso, né?
Então, fica assim a dica, que é uma coisa muito importante. A gente sempre pensa nisso. Eu não vou É fazer só verdade. porque eu quero, só porque eu achei lindo. Eu preciso entender a viabilidade em forma de produto, né? Desse produto. É Então, é verdade. isso. O interesse do Eu público queria também. também, sim, o interesse do público, né, Diva? Assim, eu queria deixar um beijo enorme, super carinhoso para todas as costureiras. Gente, eu adoro as costureiras, tá? E assim, a costureira é o início de tudo. Eu sou de uma família de muitas costureiras, graças a Deus, tá? Aprendi muito com elas. Adoro costurar. Sentar numa máquina de costura, para mim, é uma terapia. Então, assim, e hoje em dia, na situação que a gente está passando, a gente está buscando muito apoio das costureiras e elas estão, como sempre, nos auxiliando muito. Então, meus parabéns, que Deus dê muita força para esse trabalho lindo, maravilhoso que elas estão fazendo, né, Diva? É verdade, gente. A gente aprende muito um com o outro. É. Muito bom. Gente, então eu queria agradecer a presença de todos nesse webinar. A gente teve aí muitas pessoas, teve um momento que a gente teve 67 pessoas aqui, então isso é muito bom para a gente. Agradeço a todos. Mais uma vez, lembro vocês de assinarem lá a lista de presença. Eu vou deixar aqui novamente o link. Vocês precisam copiar e colar o link no navegador e preencher ali os dados como se fosse comprar o ingresso, mas é um ingresso gratuito, tá? Não se preocupem, a gente precisa desse registro, tá bom? Agradeço a Marilene, nossa querida professora lá do Senai Ticket, Ai, que está aí online com a gente. Foi muito, muito, muito bom. Eu pude aprender muitas coisas novas hoje. E agora eu já quero ver ai, que bom. como que vai ser o resultado dessa iniciação científica, hein? A gente tem que fazer uma Aham, exposição virtual para todo o Brasil poder sim, ver. sim, Então, com certeza. obrigada a todos, obrigada a toda a equipe lá do Senai CETICT, a Raquel, a Rafael, ao pessoal da GRM que ajudou na concretização desse webinar. Então, foram muitas mãos para fazer isso acontecer para vocês, tá bom? Tá, eu quero agradecer também a presença de todos. É a oportunidade do Senai CETICT, mais uma vez, de estar contribuindo e participando com uma palestra super legal. Eu gosto muito desses assuntos. Muito obrigada a todos. E olha, já deixo aqui o convite para vocês. Amanhã a gente tem mais um webinar incrível com a Cris Rangel e a Angélica Lima, consultoras do Inova Moda Digital, do nosso Fashion Lab do Senai CETICT, nesse mesmo horário, 7 da noite. Eu vou compartilhar até aqui o link com vocês para vocês poderem ver. E vai ser tão bom quanto. Então, todos os dias, hoje, amanhã e na sexta-feira a gente vai ter o webinar nesse mesmo canal, no Zoom. Então, ó, deixo aí com vocês o link lá da semana do Fashion Revolution, da nossa palestra de moda e sustentabilidade, nesse mesmo esquema, às 7 horas, vai ter lista de presença e que venham todos amanhã nesse mesmo horário, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Ó, muitos parabéns para você, Mari, ter tudo aqui. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E a gente vai continuar nossos estudos, né, Diva? Depois a gente pensa em Sim. como mostrar esses resultados para vocês. Com certeza. Ó, vou botar aqui também o link direto do Zoom para vocês já salvarem aí para amanhã, já entrar na reunião, tá bom? No webinar. Então, um beijo, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Mari. Nada, beijo, tchau, gente. Beijo Muito grande. obrigada. Tchau.